competência 5 diz o seguinte: elaborar proposta de intervenção para o tema elaborado, respeitando os direitos humanos. A gente já falou sobre isso. Importante. Proposta de intervenção. Não é proposta de solução. Vocês não vão solucionar nada aqui. Lembrando que o tema da redação do Enem sempre será uma problemática do Brasil. Então, vocês vão trazer uma proposta de intervenção para esse problema. Mais uma vez, proposta de intervenção, você não vai solucionar o problema planetário. Você constrói a proposta de intervenção, na conclusão, no último parágrafo. Você pode diluir durante o texto essa proposta de intervenção e reforçar no final? Pode. Vou dar um exemplo aqui para vocês de proposta de intervenção. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação. Não, na proposta de intervenção vocês têm que colocar: o Poder Legislativo deve propor uma nova intervenção. Professora, por que na redação do Enem eu tenho que trazer uma proposta de intervenção? Porque está lá na LDB, na Constituição de 1988. Então, na Lei de Diretrizes e Bases, quando você termina o ensino médio, você tem que já ser um cidadão. Saber exercer a sua cidadania, ter um olhar crítico para a sociedade. O Enem tá, ó, caminhando juntinho com a LDB. Fiquem ligados. Olha como é importante essa competência 5. Antigamente, quando você feria os direitos humanos, você zerava completamente a redação do Enem. Hoje não, você não zera completamente a redação do Enem, mas você zera a competência 5, ou seja, você fica com 200 pontos a menos na sua redação. Vamos lá, 5 elementos que você tem que trazer na competência 5. Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. São os níveis. Nível 0. Quer dizer, você não vai ganhar nada. Ausência de proposta de intervenção ou cópia. Você também vai ganhar um belo 0 se a proposta de intervenção não tiver nada a ver com o assunto, ou ainda, desrespeitar os direitos humanos. Nível 1, 40 pontos. Tangenciamento do tema ou apenas elementos nulos, apenas um elemento válido. 40 pontos. Nível 2, fica fácil. 2 elementos válidos não devem ultrapassar esse nível. Trazer a questão para vocês. Se o governo, caso o governo, aí você vai ficar no nível 2. Nível 3, aí fica fácil. 3 elementos válidos. Ação, meio, modo, meio, fim. Nível 4, 4 elementos válidos. Nível 5, 5 elementos válidos. Você já contemplou a sua quinta competência com 200 pontos. Por isso que eu falo que o nível 5 é fácil. Se você tiver esses 5 elementos, ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento, você fechou o nível 5. Importante, no detalhamento, você tem que detalhar um desses 5 pontos. Detalhamento. O que é detalhamento, professora? Bom, você vai pegar um dos 5 elementos, escolher um dos 5 elementos e vai colocar um elemento a mais, vai detalhar, falar mais sobre ele. Gente, não dá para tirar menos de 200 pontos na competência 5, né? É só isso. Detalhamento. O que é detalhamento, professora? Bom, você vai pegar um dos 5 elementos, escolher um dos 5 elementos e vai colocar um elemento a mais, vai detalhar, falar mais sobre ele.